A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Feminicídio no Maranhão. Mulher assassinada pelo ex-marido com 12 golpes de faca. Tentativa de assalto à agência bancária termina com morto e 4 presos em Chapadinha. Assaltantes roubam R$100 mil de prefeitura no Maranhão e fazem refém. Período chuvoso reacende alerta sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Governo do Maranhão anuncia aumento do piso dos professores. No esporte, a cobertura completa das Copas Maranhense do Nordeste. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa segunda-feira, o tempo continua bastante fechado no Maranhão, com pancadas de chuva de moderada a forte em boa parte do estado. Na capital, São Luís, previsão de chuva durante todo o dia e a noite, com temperatura máxima de 31 graus. Em Imperatriz, variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Máxima de 34 graus na região. Sol entre muitas nuvens nas cidades de Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, São Bento, São Bernardo e em São Domingos do Azeitão. Na cidade de São Francisco do Brejão, tempo nublado. O período chuvoso reacende o alerta para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Confira na matéria de Borges Júnior. O mosquito Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya. E com o período de chuvas, o Maranhão segue em alerta. Por isso, a importância dos trabalhos educativos com foco na garotada. De acordo com Terezinha Lobo, as crianças funcionam como sentinelas. Trabalhos educativos. Trabalha nas escolas, que trabalha ensinando as crianças, porque as crianças são um alerta para os pais, né? As crianças, tudo que vê e fala, vê se o pai vê errado, então é um vigia dentro de casa, é um sentinela dentro de casa. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Plantão policial. Um lavrador identificado como Antônio Aldino Santos, de 49 anos, foi encontrado morto na última sexta, numa das vias da estrada de ferro Carajás, entre os municípios de Arari e Vitória do Mearim. A família da vítima acredita que ele tenha sido atropelado por um trem de minério. O corpo dele foi encontrado próximo à ferrovia. Sobre a morte do lavrador Antônio Aldino, a empresa Vale informou que está acompanhando as investigações da polícia, pois não havia circulação de trem na linha onde o cadáver foi encontrado. No interior do Maranhão, uma mulher foi morta com 12 facadas pelo ex-marido. O caso de feminicídio está sendo investigado pela Polícia Civil. Da região, o repórter Danilo Rocha. O fato aconteceu no bairro Bacaba. Segundo informações, Vando Gomes Nascimento, de 25 anos, chegou na residência da sua ex-mulher, identificada como Adaléia Carvalho da Silva, de 25 anos. Chamou a mesma. Ao abrir a porta, foi atingida com a primeira facada na altura do peito. Vando perseguiu a Daléia, que tentou fugir, porém já bastante ferida, não conseguiu. Ela foi esfaqueada 14 vezes, vindo a falecer no local. O ex-marido, após assassinar sua ex-mulher, tentou suicídio, deferindo contra o próprio peito, barriga e pescoço 5 facadas. O mesmo foi socorrido ao hospital Balsas Urgente, onde passa por cirurgia. Seu estado de saúde é gravíssimo. O casal estava separado desde setembro de 2018. A Daléia havia registrado na Delegacia da Mulher ocorrências contra o autor. O delegado regional de Balsas, Dr. Fagno Vieira, disse: é lamentável uma jovem mãe de família de 25 anos, com muitos sonhos, deixar um filho de 2 anos. Já o outro assassinato aconteceu na Rua 10, no bairro Catumbi. Um jovem identificado como Carlos Vinícius Silva Santos, de 22 anos. Carlos saiu de um bairro com destino a um clube de festa na Rua 10 do bairro
bairro Catumbi, quando 2 homens em uma motocicleta pop se aproximaram. O do garupa desceu armado e começou a disparar em direção de Carlos Vinícius. A arma falhou. Carlos tentou correr, mas foi atingido nas costas, na altura do ombro esquerdo. Foi socorrido e levado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no HBU. Central de Notícias, da Rádio Cidade FM de Balsas, Maranhão, repórter Danilo Rocha. Em Chapadinha, um bandido morreu e outros 4 foram presos durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Os detalhes com Taliana Luz. O caso aconteceu na madrugada de domingo na agência do Bradesco, localizada na cidade de Chapadinha. De acordo com a polícia, os assaltantes entraram na agência e ligaram um bloqueador de sinais que deixou o sistema de alarme inoperante. Após denúncias, os policiais chegaram no local e teriam sido recebidos a tiros pela quadrilha. Durante o confronto com a polícia, Ariel Carlos de Souza foi baleado e acabou morrendo. Segundo a Polícia Civil, com os assaltantes foram apreendidos 2 revólveres calibre 38, um bloqueador de sinais avaliado em R$50 mil, além de ferramentas. Os presos foram identificados como Pablo Castro Silva, de 21 anos, natural de Cuiabá, Tiago da Conceição de Arruda, de 30 anos, de Aracaju, Edilson Batista da Silva Júnior, de 25 anos, de Cuiabá, e Sidney Fernando Costa Santos, de 18 anos, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz. No município de Presidente Sarney, criminosos roubaram cerca de R$100 mil de dentro da prefeitura da cidade na manhã desse domingo. Segundo a polícia, 2 homens armados com revólver e pistola chegaram a pé na prefeitura, anunciaram o assalto e levaram dinheiro quando ocorria o pagamento de alguns funcionários. Os criminosos fugiram levando 2 reféns e um carro de um funcionário. Os bandidos, que ainda não foram identificados, abandonaram os reféns e o veículo e entraram em uma região de Matagal com um malote de dinheiro. No próximo bloco, o começo dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão e na Câmara Federal. Estamos apresentando Jornal Central. Agora é lei. O Maranhão tem uma data destinada à reflexão da posição dos negros na sociedade e combate ao preconceito racial. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, agora é feriado estadual. Uma lei determina que o Maranhão faça um censo a cada 4 anos para identificar e cadastrar pessoas com transtorno do espectro autista. A pesquisa será base para a elaboração de políticas públicas para a melhoria no atendimento dessa população. E mais uma boa notícia para o cidadão maranhense. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa criou o Programa Estadual de Conscientização, Conservação e Uso Racional da Água. A partir dele, ações com utilização de fontes alternativas para captação, reuso de efluentes e uso de tecnologias serão incentivadas pelo poder público. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O ex-deputado federal pelo Maranhão, Sétimo Joaquim, foi internado às pressas em um hospital em Teresina, no Piauí. Repórter Jorge Simplício. Sétimo Joaquim sofreu um pré-infarto após sentir fortes dores no peito e foi levado às pressas para o hospital da rede privada Teresina. No momento, seu estado de saúde é estável, mas, de acordo com os médicos, ele será submetido a uma cirurgia. Esta é a segunda vez que o ex-deputado tem um princípio de infarto. Sétimo Joaquim exerceu por 2 vezes o mandato de deputado federal. Ele é esposo da ex-prefeita e atual vereadora, professora Socorro Joaquim. De Timon, Jorge Simplício, para o Jornal Central. O presidente Jair Bolsonaro teve a previsão de alta mantida para entre quarta-feira e quinta-feira desta semana, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República. Ele se mantém hoje em repouso, sem compromissos e com visitas restritas. Bolsonaro, que está internado há 8 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, passou por uma avaliação médica esta manhã que não apontou alterações no seu quadro de saúde.
Começam oficialmente nesta segunda-feira os trabalhos na Câmara Municipal de São Luís, na Assembleia Legislativa do Maranhão, na Câmara Federal e no Senado Federal. Na Câmara Municipal de São Luís, a retomada dos trabalhos foi marcada por uma sessão solene comandada pelo mais novo presidente da Casa, vereador Osmar Filho, do PDT. Este ano, a Casa comemora 400 anos de existência. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto foi reeleito presidente. O parlamentar defendeu o diálogo e respeito às diferenças. Confira na matéria de Ronald II. Após a cerimônia de posse e a eleição da mesa diretora, o presidente Otelino Neto, em entrevista coletiva, falou aos jornalistas sobre as expectativas para a legislatura que está iniciando. A nova mesa diretora tem a responsabilidade de administrar a Assembleia e também cuidar da representação política da Assembleia. Nós, assim como a mesa diretora anterior, teremos esse cuidado de conduzir a Assembleia com o devido equilíbrio, mantendo a independência do Poder Legislativo, fazendo com que nós possamos cumprir com nossas prerrogativas constitucionais, de legislar, de fiscalizar o Poder Executivo e também de promover o bom debate político a favor do Maranhão. O presidente reeleito por unanimidade destacou ainda a participação feminina que compõe o atual parlamento. Primeira vez na história uma mesa composta por várias mulheres e desta vez, inclusive, as mulheres estão em maioria. Dos 9 membros da mesa diretora, 5 são mulheres. Isso é razão de muita alegria para todos nós, porque temos uma representação feminina cada vez maior, não só na Assembleia, mas também na mesa diretora. Com novos comandantes, Câmara Federal e Senado começam a trabalhar nesta segunda. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otaran. Rodrigo Maia na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado. As duas casas legislativas mais importantes do país já têm seus presidentes escolhidos. Na Câmara, Rodrigo Maia entende que o principal foco é a Previdência, que segundo ele não é problema do Bolsonaro, que é o presidente, mas de todos os brasileiros. Então a gente precisa construir as pontes entre os partidos políticos que estão representados aqui com os governadores para que a gente possa avançar na pauta econômica. No Senado, Davi Alcolumbre, de 41 anos, derrotou o veterano Renan Calheiros e se disse comprometido com o Senado independente. O Senado Federal é um poder independente, tem que ser harmônico entre outros poderes, mas tem que ser respeitado. A vitória é do Senado, a vitória é do Brasil. Se o assunto reforma será a pauta das duas casas. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reiterou que a proposta chega já nos próximos dias, mas poderá ser percebida já na mensagem do presidente, que será lida na abertura do ano legislativo nesta segunda-feira à tarde. Eu acredito, do meio para o final de fevereiro, é bastante provável que a nova Previdência venha para o Congresso Nacional. A sessão que inaugura os trabalhos do ano e que reúne Câmara e Senado conjuntamente começa às 15 horas. Central de Notícias, de Brasília, Paulo Otaran. Ainda em Brasília, os deputados federais eleitos pelo Maranhão tomaram posse na última semana. Um dos assuntos mais debatidos entre os parlamentares foi a tragédia em Brumadinho. O deputado Kleber Verde garantiu que a bancada ficará atenta à legislação de barragens. Confira na matéria de Morgana Albuquerque. O parlamentar considerou a tragédia como uma ação humana, fruto da ambição, do lucro fácil e desmedido. Também quero me solidarizar, principalmente com as famílias das vítimas de Brumadinho. Foi mais uma consequência, mais uma ação humana, fruto exatamente da ambição e do lucro fácil e desmedido. O deputado tomou posse para o seu 4º mandato, junto com mais 17 deputados eleitos no Maranhão. E como parlamentar, promete que estará atento quanto à legislação de barragem. Estaremos atentos para que nós possamos aprovar uma legislação que seja mais dura, mais enérgica e que possa, acima de tudo, fazer com que barragens como aquela que estourou em Mariana, que estourou no Brumadinho, possam não mais fazer vítima pelo país afora. João Lisboa, Morgana Albuquerque, para o Jornal Central. Confira em instantes. Nova metodologia de ensino médio é testada em escolas do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Agora é lei. O Maranhão tem uma data destinada à reflexão da posição dos negros na sociedade e combate ao preconceito racial. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, agora é feriado estadual.
Uma lei determina que o Maranhão faça um censo a cada 4 anos para identificar e cadastrar pessoas com transtorno do espectro autista. A pesquisa será base para a elaboração de políticas públicas para a melhoria no atendimento dessa população. E mais uma boa notícia para o cidadão maranhense. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa criou o Programa Estadual de Conscientização, Conservação e Uso Racional da Água. A partir dele, ações com utilização de fontes alternativas para captação, reuso de efluentes e uso de tecnologias serão incentivadas pelo poder público. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Faleceu no início da noite desse domingo na cidade de São João dos Patos, aos 52 anos de idade, o radialista Henrique Augusto de Miranda, conhecido como Chico Arara. Chico Arara passou mal no início da manhã de domingo, sofreu um infarto e permaneceu respirando com a ajuda de aparelhos até o início da noite. O radialista apresentava 2 programas da Rádio Sertão FM e se tornou muito conhecido por sua irreverência ao tratar de assuntos polêmicos. Ele deixa esposa e 2 filhos. Serviços e utilidade pública. A Secretaria de Estado da Educação anunciou uma segunda chance para a realização do recadastramento funcional. Repórter Adilson Souza. Olá, ouvintes do Jornal Central. A reportagem fala agora da sede da Superintendência de Administração dos Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, no bairro São Francisco, onde Danilo Moreira, o subsecretário, vai falar conosco sobre a atualização cadastral dos servidores, onde mais de 1.000 estão com os pagamentos bloqueados. Secretário, Danilo Moreira, qual o motivo desse bloqueio e o que os servidores devem fazer? No caso da Secretaria de Educação, a gente facilitou a vida dos professores e eles, professores, poderiam fazer isso na Unidade Regional de Educação, mais próximo do seu local de trabalho e de moradia. Dos 37 mil servidores da SEDUC, praticamente todos fizeram. Infelizmente, 1.000 servidores, por algum motivo, não se apresentaram para se recadastrar. O recadastramento é importante para a gente atualizar a nossa comunicação com os servidores e também para combater a fraude na folha de pagamento. O que está ocorrendo agora é uma segunda oportunidade. Então, os professores e os servidores da SEDUC que não compareceram na Unidade Regional de Educação têm que vir todos para São Luís, esses 1.000 professores, para atualizar o seu cadastro e automaticamente terão seus salários desbloqueados. Ok, obrigado, Danilo Moreira, subsecretário de Educação. Os servidores deverão comparecer na Rua dos Pinheiros, quadra 15, número 16, Jardim São Francisco. Os documentos necessários para a apresentação é uma declaração assinada e carimbada pelo gestor da escola ou da Regional de Educação, além do atestado da sua lotação. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. O governo do Maranhão anunciou neste início de ano um aumento no piso salarial dos professores. Confira na matéria de Kessia Carvalho. Os professores da rede estadual do Maranhão receberam uma boa notícia no início deste ano letivo. O governador Flávio Dino, do PCdoB, assinou uma medida passando para R$ 5.750 o salário inicial dos educadores com jornada de 40 horas semanais. Para efeito de comparação, o estado de São Paulo paga uma quantia mensal bem menor aos professores da rede pública. Em janeiro, o ex-governador Geraldo Alckmin reajustou em 7% o piso salarial de mais de 200 mil profissionais do magistério nas escolas estaduais. Com o aumento, o salário base de um professor do ensino médio passou de R$ 2.415,89 para R$ 2.585. De São Luís, Kessia Carvalho. Confira na matéria de Paloma Pinheiro as dicas de concursos abertos para o Maranhão. Iniciando com o concurso público da Câmara de São Luís. São 116 vagas para os níveis médio e superior, para técnico em comunicação social, arquiteto, assistente social, historiador, jornalista, psicólogo, entre outros. A remuneração varia de R$ 1.250 a R$ 2.565, taxa de R$ 75 a R$ 100. Inscrições até o dia 6 de fevereiro pelo site fsadu.org.br. Finalizando com o concurso da UFMA para técnico administrativo. São 15 vagas para profissionais de níveis técnico e superior nos cargos de técnico de laboratório na área de física, analista de tecnologia da informação, enfermeiro, engenheiro civil e eletricista,
eletricista, médicos clínico geral, psiquiatra e do trabalho, publicitário e redator. A remuneração varia de R$ 2.400 a R$ 4.180, taxa de R$ 60 a R$ 100. Inscrições até o dia 8 de fevereiro pelo site concursos.ufma.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Paloma Pinheiro. Alunos testam metodologia do novo ensino médio em 2 escolas no Maranhão. Paulo Henrique Gomes. Alunos maranhenses de São Luís e Imperatriz passam a ter uma nova oportunidade educacional a partir deste ano. Isso porque o Estado passará a implantar a metodologia do novo ensino médio em 2 turmas das unidades integradas SESI e SENAI. No total, 80 alunos cursarão o ensino médio baseado em modelo integrado, em conjunto com o curso técnico de eletrotécnica. O modelo oferece um currículo incorporado por áreas de conhecimento e não mais por disciplinas, incluindo também formação técnica. A ideia é que, com isso, os estudantes iniciem uma vida profissional mais cedo, ainda na escola. Os alunos podem escolher uma formação técnica dentro da carga horária do ensino médio regular. Caso obtenha sucesso, ao final dos 3 anos, o estudante terá o diploma do ensino médio e o certificado do ensino técnico. De acordo com a coordenadora de educação do SESI do Maranhão, Wanda Marli dos Santos, com o novo método de ensino, os alunos passam a valorizar ainda mais o que é ensinado em sala de aula. É um projeto que visa atender a necessidade desse jovem de hoje que não quer mais ficar numa sala de aula sentado ouvindo o professor. Então, esse projeto traz para a gente essa experiência de colocar em prática esse aluno como protagonista do seu conhecimento. E o professor ele vai ser apenas um mediador. Segundo o levantamento do IBOP de 2016, época em que o novo ensino médio estava em fase de discussão, 72% dos entrevistados se disseram a favor de mudanças no modelo educacional brasileiro. Outros 70% se mostraram favoráveis também à opção dos estudantes de escolherem as disciplinas em que irão se aprofundar e a possibilidade de optar pela formação técnica no ensino médio. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Você confere no próximo bloco. A cobertura do esporte pelos nossos repórteres. Estamos apresentando Jornal Central. Agora é lei. O Maranhão tem uma data destinada à reflexão da posição dos negros na sociedade e combate ao preconceito racial. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, agora é feriado estadual. Uma lei determina que o Maranhão faça um censo a cada 4 anos para identificar e cadastrar pessoas com transtorno do espectro autista. A pesquisa será base para a elaboração de políticas públicas para a melhoria no atendimento dessa população. E mais uma boa notícia para o cidadão maranhense. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa criou o Programa Estadual de Conscientização, Conservação e Uso Racional da Água. A partir dele, ações com utilização de fontes alternativas para captação, reuso de efluentes e uso de tecnologias serão incentivadas pelo poder público. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em Fortaleza dos Nogueiras, campanha tenta ajudar uma família que perdeu casa em incêndio. A matéria é da nossa correspondente especial na região, Jo de Souza. Estive há 6 meses atrás na comunidade São João, zona rural do município de Fortaleza dos Nogueiras, na casa de Dona Creuza, onde ela cobrava energia para sua casa do programa Luz para Todo, que a rede passava próxima à comunidade, onde ela dizia que só ouvia rádio só através de pilha. E neste domingo, dia 3 de fevereiro, estive lá novamente para fazer uma reportagem. Ainda mais triste, pois sua humilde casa foi totalmente queimada neste sábado, dia 2 de fevereiro, por volta das 17 horas. E aí eu peço o pessoal de Fortaleza, os filhos de Deus, que me acolhem neste momento, que eu estou de sofrimento. Aí queimou tudo, nada ficou aqui para nós, só nosso sofrimento mesmo aqui. Algumas doações de roupa, alimento, utensílio para sua casa, você pode deixar aqui na rádio, ou fazer um depósito bancário na sua conta, que é a conta corrente 01371, dígito 4, agência 5230, dígito 2, favorecido a Creuza Maria dos Anjos, no Bradesco. Central de Notícia de Fortaleza do Nogueira, Jo de Souza. Esporte.
Sampaio é goleado pelo CSA pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Raimundinho Lopes. Mais uma decepcionante atuação da Bolívia querida. Desta feita, dentro dos seus próprios domínios, no estádio Castelão, perdeu de 3-0 para a equipe do CSA. Sampaio, que fez algumas modificações, o técnico Flávio Araújo tentando encontrar a equipe ideal. Isso até certo ponto não deixa de atrapalhar. É complicado para que a equipe consiga os resultados e, consequentemente, ganhe confiança. Início ainda de competição, só que o Sampaio tem que entender que ele é o último campeão desta competição, da Copa do Nordeste, e tem que ter uma representatividade bem melhor. E isso que está cobrando a torcida boliviana, cobrando da sua diretoria, cobrando dos atletas, cobrando também, lógico, em menor parte do seu treinador, mas nós sabemos que a equipe grande como é o Sampaio Corrêa, depende de resultados e resultados positivos. Por outro lado, o Motoclube joga bem e empata com o CRB em Maceió. Ainda pela Copa do Nordeste, a equipe do Motoclube foi até Maceió e trouxe na sua bagagem um empate de 2-2 contra a equipe do CRB. O Moto, que tem 3 partidas dentro da competição e 3 pontos. A equipe não ganha, mas também não perde. Nessa competição de 3 pontos, o resultado de empate fora de casa, ele realmente passa a ter um valor maior se a equipe conseguir, dentro dos seus domínios, a vitória. Aí ele soma, 3 mais 1, 4. Nós analisarmos por outro lado, são 9 pontos disputados e apenas 3 pontos. Mas é importante que a equipe não está perdendo, a equipe aproveitou a sua pré-temporada e começa a desenvolver um futebol bem inteligente, os jogadores assimilaram aquilo que quer o treinador Wallace Lemos, uma equipe que se compacta bem entre as linhas, uma equipe que quando tem essa bola, tenta envolver o adversário com toques de qualidade, tem o Márcio Diogo, um jogador experiente e que atravessa um bom momento, e a equipe no seu conjunto, ela tem demonstrado uma força importante. Agora é virar as atenções, esquecer a Copa do Nordeste por algum tempo, voltar para o campeonato regional, onde tem o super clássico, contra o Sampaio Corrêa. Central de Notícia de São Luís, Raimundinho Lopes. Já pelo Campeonato Maranhense, com gol de pênalti nos minutos finais, São José vence o MAC. Repórter Jalber Pereira. O MAC foi até a cidade de Rosário na tarde deste domingo e perdeu para o São José pelo placar de 3-2. Logo no início do primeiro tempo, com falhas do goleiro Silva, o São José abriu o placar em uma cobrança de falta, batida pelo meio-campista Cléo. Também em uma cobrança de falta, o lateral Matheus Rubens empatou para o MAC ainda no primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, o técnico maquiano fez 2 substituições e o time teve maior posse de bola, mas em uma jogada de contra-ataque, Rony desempatou para o São José. Em um gol relâmpago, Marciano empatou novamente para o time da capital. E já nos acréscimos, apareceu a figura do árbitro da partida, Ronildo dos Santos Alves Vilar, ao marcar de forma errônea uma penalidade máxima para o Peixe Pedra. Rony cobrou e decretou a vitória para o time de São José de Ribamar, que conquistou a primeira vitória no campeonato. Jalber Pereira para a Central de Notícias. O repórter Jalber Pereira traz ainda mais informações sobre a final do Campeonato de Futebol Master do bairro do João de Deus. Amanhã deste domingo, o Estádio Gaiolão foi palco de uma grande partida de futebol. As equipes do Rio Negro e Seguidores decidiram o campeonato principal do bairro João de Deus, em São Luís. E depois de 0-0 no tempo normal, a disputa seguiu então para os pênaltis. Com uma cobrança perfeita do zagueiro Bruno, a equipe dos Seguidores venceu o seu adversário pelo placar de 5-4. Para o presidente da Associação de Moradores daquele bairro, Antônio Pinheiro, as dificuldades foram muitas para a realização desse evento. Como nós assumimos esse departamento aqui, não havia mais campeonato principal. Há 6 anos não acontecia. Então já há 3 anos nós estamos fazendo a competição amadora aqui e graças a Deus a gente tem logrado êxitos. Fátima Araújo, que foi a grande idealizadora desse projeto, destacou a importância da realização desse evento esportivo. Eu entendo que o esporte é a maneira da gente resgatar esses jovens, do mundo do crime, O esporte deveria ter mais apoiadores, porque é importante, o domingo reunir toda a família, Muitos jovens que antes estavam no mundo das drogas, foram resgatados através do esporte. De São Luís, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Central de Notícias MA, e ainda no YouTube. Temos também o Twitter, é o CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de Jami Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da